Fala, rapaziada, hoje aqui no canal eu quero trazer alguns pontos da nova lei que alterou o Código de Processo Penal, que é a Lei 15.272 de 2025. Vai ser um vídeo rápido, é um vídeo, cara, relativamente curto para falar o que mudou, o que pode implicar. Eu vou tentar trazer um pouco da prática do que eu já vivenciei para ver se ajuda também vocês aí. É o seguinte, eu tô gravando a minha tela aqui, vamos acompanhar. Vamos direto ao assunto. Artigo 312, Código de Processo Penal. Aqui ele está falando da prisão preventiva. Vou dar um exemplo. O cara foi preso ali em flagrante, prendeu, foi para audiência de custódia. Aí o juiz pega e fala, tem um pedido aqui do Ministério Público para converter o flagrante em preventiva. Você vai ficar preso durante o processo. Vamos ver se isso funciona? Vamos ver se tem os requisitos do 312? Daí é o que está aqui o 312, vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública e... Agora já vamos começar a fazer as pontuações. O que eu percebi é que essa nova lei, a 15.272, ela tentou trazer o conceito de garantia da ordem pública, porque é um requisito muito vago. Vou dar um exemplo. Você foi apreendido, você é primário, você tem, cara, bons antecedentes, sua conduta social, sua personalidade, sua conduta social na sua sociedade, ali onde você vive, é neutra, ninguém reclama de você, você não aparenta ser um cara perigoso, valentão, de acordo com impressões da sociedade ali, da comunidade que você vive. Só que você foi preso com droga. Tinha 3 viaturas ali. Acredite se quiser, já aconteceu isso aí, tá? Tem 3 viaturas ali que foram fazer a apreensão de você porque uma viatura te prendeu. Eles chamam reforço. Nisso vai 3 viaturas, 4 viaturas. Já aconteceu. Aí vem, numa decisão do juiz, ele fala, pela dinâmica do crime, pela circunstância do crime, droga, quantidade policial, mantém a prisão pela garantia da ordem pública. Mesmo que você seja primário, bons antecedentes, sua conduta social é boa. Fica isso daí, entendeu? Então é um conceito muito vago que cabe qualquer coisa ali. Diferente seria por um criminoso que, o cara é reincidente, o cara integra uma organização criminosa. Aí é diferente. Por que é diferente? Porque isso daí, essa garantia da ordem pública, desse cara que eu acabei de falar, que é bem perigoso, ele pode casar muito bem do que? Conveniência da instrução criminal. Um exemplo de conveniência da instrução criminal? Instrução criminal, vai começar o procedimento investigatório, vai começar o inquérito, o processo. Nesse tempo, o que pode acontecer? O cara ameaçar testemunha, o cara tentar acabar com prova. Vamos pegar o notebook de alguém X, vamos tentar destruir? Vamos ligar para esse cara e falar para ele apagar as provas? É isso que pode acontecer, entendeu? Então, quando o cara ele é sim perigoso, integrante de organização criminosa, reincidente, a conduta social dele, no meio social ali, todo mundo fala mal, o cara é um traficante conhecido, todo mundo tem medo, aí é diferente. Então vamos retomar aqui. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, o exemplo que eu acabei de dar aqui. Assegurar a aplicação da lei penal, quando houver... assegurar a aplicação da lei penal. O caos, a galera que foge para os Estados Unidos, a galera que foge para a Itália, por exemplo, eles pegam, vamos assegurar que que a gente consiga aplicar a lei penal para eles cumprirem essa lei penal. É isso aí que quer dizer assegurar a aplicação da lei penal. Aí vem, quando houver a prova da existência do crime, materialidade, ou seja, tem que existir o crime, indício suficiente de autoria. Presta atenção, não é comprovada a autoria. Vamos dar um exemplo. Fez o reconhecimento fotográfico do artigo 226 do Código de Processo Penal. Bonitinho, seguiu aqueles padrões, tanto do CPP quanto da jurisprudência do STJ. Seguiu certinho. A gente tem, esse aqui é provavelmente o autor, o indício é forte. Só com isso você já consegue ir lá e falar assim, indício suficiente de autoria. Vamos prender? Aí a gente tem que ver se vai casar com o resto dos requisitos. Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Vamos agora direto para a alteração que teve da Lei 15.275. Devem ser considerados, na aferição da periculosidade do agente, geradoras de risco à ordem pública. Aí o que vem? Vamos lá. O modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa, ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa. Participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, o fundado receio da reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. Pra galera que faz do crime um meio de vida, faz da criminalidade o seu verdadeiro modo de viver e de tirar o seu sustento,
Aqui cai, aqui, isso aqui prejudica demais eles. A gente pode ver que deu uma funilada legal no que seria aqui uma garantia da ordem pública. A gente consegue aqui ter uma aplicação analógica, vamos colocar assim. Ele traz aqui algumas casuísticas. O que é isso? Ele dá um exemplo. Olha esse exemplo. Olha esse outro exemplo do inciso. Olha esse outro exemplo. Mas tem também outras coisas X, que vai casar com o que está aqui, que é aviso de existência de outros inquéritos e ações penais em curso. Vamos ver a FA desse cara? Quando você é preso em flagrante, ou se não abriu uma portaria, instaurou inquérito, eles vão começar a ver, a delegacia pode puxar o que tem ali de folha de antecedentes. Por exemplo, a da promotoria, que ela junta, é um pouco diferente, pelo menos o layout assim, é diferente do que a delegacia junta. Um pouco diferente. Da delegacia sai tudo, inquérito, o que foi arquivado, também sai no da promotoria. Só que o layout de uma e de outra é diferente. Com isso daí, o delegado pode fazer esse pedido para o juiz, com base na ficha que eles podem puxar lá. E cara, isso daqui, que nem eu falei, vai prejudicar muito essa galera que faz da criminalidade o seu meio de vida. Modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça. Para quem faz roubo, para quem ameaça. Isso aqui principalmente para quê? Cara, para quem fica ameaçando a mulher, por exemplo, crime em âmbito de violência doméstica e familiar. Quando a premeditação do agente, o cara mandava mensagem. Agora vamos dar alguns exemplos. O cara mandava mensagem para ex, para atual, falando assim: ó, não sai, vou te pegar, toma cuidado, tô na frente da sua casa. Você tá vendo o modus operandi dele? Então, isso aqui já é um fundamento. Participação em organização criminosa, só por isso daqui você pode ter certeza que vai dar um fundamento exclusivo para manter a prisão preventiva. E é bem difícil reverter isso aí depois, tá? É bem difícil, você tem que ficar recorrendo HC atrás de HC, vai pro TJ, vai pro STJ, vai pro STF. Aqui ficou legal, porque ó, a natureza da droga, o que eu tenho visto? Geralmente quando é crack, haxixe, skunk, geralmente se são essas drogas, K9 também, essas drogas pelo seu alto potencial lesivo à saúde, elas embasam sim uma decretação da prisão preventiva. Aí a quantidade, a variedade da droga, arma, munição apreendida. Diferente seria, por exemplo, a pessoa foi apreendida em flagrante com uma arma, 9mm por exemplo, numeração raspada, e foi apreendida também com ela 280 gramas de tetahidrocanabidiol, falei bonito, a famosa maconha. Nesse caso, eu vejo como 250 gramas de maconha e também a arma e munições apreendidas, dentro é o que a gente chama, isso daí é íncito ao próprio crime de drogas, o tráfico de drogas, vamos colocar assim. Por que eu quero dizer isso? Tráfico de drogas. Quando a gente fala de tráfico de drogas, a gente sempre associa o quê? A gente sempre faz uma associação, que é o quê? Tráfico de drogas. Se é tráfico, logo ele também pode ter arma. Deu pra entender? É uma associação natural que a gente faz. Pô, o cara mexe com tráfico, então tem arma, ele é perigoso. Por quê? Ele mexe com droga, logo deve ter arma, deve conhecer gente que mata. É uma associação que todo mundo faz. Trazendo para o mundo do direito, a natureza e a quantidade de armas ou munições, se você vê um cara foi preso com 250 gramas de maconha, 300 gramas de maconha, uma 9mm, é íncito ao crime. Ou seja, é de se esperar que ele vai ter uma arma ali diferente. Vou dar agora um outro exemplo. Diferente seria, o cara tem 1 tonelada de maconha, algumas gramas ali de crack, cocaína e um fuzil, uma semiautomática 762. Deu pra entender? Aí é totalmente diferente. Aí você vê realmente a natureza da arma, da munição, o armazenamento bélico, vamos chamar assim, que ele tinha ali. Deu pra entender mais ou menos? Estou tentando trazer aqui o que seria na prática, não ficar só nessa letra fria aqui da lei. O fundado receio da reiteração delitiva vai casar com o que eu falei, a delegacia vai puxar toda a folha de antecedentes da pessoa, a promotoria também pode fazer isso daí, a gente vai comparar, olha aqui o quanto de crime que ele já cometeu. Isso daí também pode sim fundar para converter e manter a prisão preventiva por conta da ordem pública. E fazendo aqui um pouco do advogado do diabo, assim, é um pouco lógico você ver que a pessoa tem aquela vasta ficha criminal e você fala assim, pô, o cara realmente ele tem uma conduta, ele faz do crime o seu meio de vida.
Vamos ter que encarcerar ele. Na prática é isso que acontece, tá bom? Se baseia muito também em face disso daí. Mesmo que sejam condenações muito pretéritas, antigas, 2006, 2000, o juiz leva em consideração e é bem difícil também você reverter esse tipo de fato. Fundado o receio da reiteração delitiva, à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. Isso que vai prejudicar bastante também a galera que mantém o crime como meio de vida. É incabível a decretação da prisão preventiva, é o parágrafo 4º. É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações da gravidade abstrata do delito. Vamos selecionar isso aqui, ó. O que significa isso aqui? Vamos lá. Vamos dar um exemplo. Mantém a prisão preventiva dele porque ele faz do furto, uma pessoa cometeu um furto, ele faz do furto o seu meio de lucro fácil. O furto em si, qual que é a ideia do furto? É um crime. Vamos ser críticos aqui. Qual que é a ideia do furto? É você conseguir alguma coisa fácil, sem trabalhar. Eu tô vendo um carro aberto, vou fazer a rapa ali, vou pegar tudo. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero ter o meu dinheiro fácil ali, depois eu quero vender, quero trocar em droga, o que quer que seja. O crime furto, ele reclama, ele fala por si só o quê? Se eu tô cometendo isso aqui é porque eu quero lucro fácil. O roubo, mesma ideia. Apesar disso, no roubo vai ter violência e grave ameaça. Deu pra entender? Então, isso seria você fundamentar na gravidade abstrata do delito. Um outro exemplo, por conta do roubo perpetrado contra a vítima, o cara foi lá e roubou a vítima. A vítima ficou com muito medo, logo mantém a prisão preventiva. Isso não seria legal, não seria uma fundamentação muito adequada, porque é do crime de roubo que a pessoa sofre uma grave ameaça. Se você não me der o dinheiro, tô com a arma apontada, seja um simulacro, seja uma arma de fogo verdadeira, me dê o dinheiro senão eu te mato. Óbvio que você vai ficar temeroso. Essa temerosidade é normal. Agora, eu venho, a vítima vai lá e fala assim, olha, por conta desse roubo, olha o que eu tive. Síndrome do pânico, estresse pós-traumático. Vamos pegar mais um exemplo. Depressão, ansiedade, que são as doenças psicológicas mais comuns por conta disso daí. Você muda esse roubo, o crime ali de roubo mudou totalmente a rotina da vítima. Isso é um outro fundamento, que serviria sim não seria uma gravidade abstrata do delito de roubo. Você estaria fundamentando muito bem isso daí. E a partir dessa fundamentação você consegue incluir ali, direitos humanos, você consegue colocar sobre personalidade do ser humano, sobre como que a Constituição, hoje um direito penal constitucionalizado, você consegue, se tem esses requisitos do que eu acabei de falar, você consegue sim fundamentar. Um outro exemplo de gravidade abstrata do delito, o tráfico de drogas. Por conta da maconha ser prejudicial à saúde, fundamento. Óbvio que a gente sabe que droga é prejudicial à saúde, mas só isso não basta. Deu para entender mais ou menos o jogo? Vamos lá, vamos continuar, parágrafo 4º. Devendo ser concretamente demonstrada a periculosidade do agente, e aqui você pode casar isso aqui com o quê? A forma que foi cometido o crime, o modus operandi, a personalidade dele, folha de antecedente, a gente vai ter que ver isso daí. Como que foi a abordagem dele para com os policiais. Por exemplo, o cara foi abordado e começou a xingar o policial, falar que ia pegar o policial depois, mandar matá-lo, essas coisas também pesam negativamente. O risco à ordem pública, que é tudo isso aqui que a gente já viu. A ordem econômica, a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme. O que a gente acabou de ver foi o artigo 312, que aí eu falei ali do parágrafo 3º. Vamos subir um pouco e ver também o que está falando o parágrafo 5º aqui sobre o artigo 310, parágrafo 5º do artigo 310. Aqui ele vai falar um pouco da audiência de custódia, e na audiência de custódia, eu não vou me aprofundar tanto aqui na audiência de custódia, eu vou bater em cima só desse parágrafo 5º aqui. São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventivo. O MP pediu a conversão, por exemplo, da em flagrante em preventiva. Haver provas que indicam a prática O que eu vou falar aqui vai casar com o que está na preventiva que eu acabei de falar. Haver provas que indicam a prática de reiteração de infrações penais pelo agente, FA dele, por exemplo, que a gente falou anteriormente. Ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça à pessoa. Ter o agente sido liberado em prévia audiência de custódia por uma outra infração penal. Isso também vai sair na folha de antecedentes e tudo mais dele. Salvo se por ela tiver sido absolvido provisoriamente. Aqui um ponto legal para você. Aqui o advogado criminalista vai ter que ser diligente. Por quê? Muitas vezes na FA da pessoa, na folha de antecedente, vai ter um número X. Só que esse número X pode ser o quê? Busca e apreensão. Às vezes nem achou ele lá, só teve a busca e apreensão.
O juiz pode olhar isso daí, ou o promotor pode olhar isso daí, e é normal falar assim, ó um caso aqui em curso, teve busca e apreensão. Então, cabe ao advogado criminalista ir lá e falar assim, aqui teve uma busca e apreensão, achou isso, mas ele já estava em liberdade provisória, ele não fugiu, ele não quebrou alguma outra condição. Então, ele vai ter que ser muito diligente nesse ponto. Ter o agente praticado infração penal na pendência de inquérito policial ou ação penal. Ter havido uma fuga. E aqui é muito importante também, você, se for o caso, você tentar comprovar que ele agiu com algumas das excludentes de licitude. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito. Então, esse seria um exemplo para você trazer na audiência na audiência de custódia esses pontos. Como que você vai fazer isso? Documentação. O advogado criminalista, pelo menos. Conversar com o preso. Conversa com o cliente, conversa com o preso. Pede o dossiê inteiro de documento que a família tiver. Vai ter que ser diligente nesse ponto. E você vai ter que ser cabronco, porque para você demonstrar isso daí, você vai ter que conversar com o delegado, vai ter que conversar com o juiz, com a promotoria. Você tem que ser cabronco, filho. Você tem que ir lá. Obviamente, quando eu digo cabronco, é conversar na maior educação possível com o juiz, o promotor, o delegado. Até agora, todas as delegacias que eu fui, tanto delegacia quanto presídio, cara, fui muito bem recebido por essa galera. Não tenho o que falar mal, não. É só se vai alguma outra pessoa querendo arrumar uma briga, é diferente, mas até agora sempre fui muito bem recebido, cara. Ter havido fuga ou haver perigo de fuga. Isso aí vai demonstrar pelas circunstâncias, mensagens, aparelho celular apreendido. Vou fazer aqui, depois eu vou para sua casa. É um exemplo. Haver o perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito da instrução criminal. Aqui a pessoa ou a galera tá ameaçando testemunha, tentando destruir prova. Isso aqui casa também com o que a galera falava do Eduardo Bolsonaro. Ele fica acirrando ódio contra o Supremo. E a galera começa a falar mal do Supremo. Isso seria uma forma de você tentar perturbar a tramitação do inquérito. Cai aqui também. Perigo para a coleta, conservação e incolumidade da prova. Parágrafo 6º. A decisão de que trata o cabo desse artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame pelo juiz as circunstâncias do parágrafo 2º e 5º desse artigo, que aí ele vai trazer aqui. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, integra organização criminosa, armado ou milícia, porta arma de fogo, deverá denegar a liberdade provisória. E o 5º que a gente acabou de ver, e os critérios do parágrafo 3º. Depois em artigo 310A, mas não vou me debruçar sobre ele. Portanto, é isso que a gente tem de alguns pontos de alteração aqui da nova lei 15.272 de 2025. Ela que traz alguns conceitos mais afunilados da ordem pública e para você converter a prisão em flagrante preventiva. Ficou bem amarradinho, gostei do jeito que ficou essa alteração aqui. Vai caber ao advogado ou ao defensor público demonstrar que não está presente esses requisitos. Tem que fazer um dossiê legal, vai ter que fazer um dossiê, você foi contratado para ir no flagrante, você vai ter que pegar o dossiê da documentação da família, vai ter que pegar, CTPS para ver se ele trabalha, se ele tem despesa com medicamento, se ele tem filho, não tem filho, se for uma mulher, mesmo raciocínio, se ela está grávida, não está grávida, se ela estava logo após o parto ou alguns dias após o parto, para ver se você consegue sustentar uma liberdade provisória por conta do estado puerperal. Então, tudo isso vai ter que ter uma diligência do advogado criminalista nesse sentido, vai dar um trabalho legal, porque você tem que analisar essa documentação, vai ter que ver a folha de antecedentes da pessoa, porque, como eu falei, algumas vezes lá vai ter assim, busca e apreensão, tem um número X. Você tem que ir lá explicar, promotor, juiz, para delegado, falar, não, isso aqui é uma busca e apreensão, ele estava no lugar X, mas ele estava tranquilo, ele não estava fazendo nada, ele estava neutro, tem um álibi aqui para ele, um exemplo. Então você vai ter que demonstrar isso daí para eles para fundamentar o seu pedido de liberdade provisória, com fiança ou sem fiança. Beleza?